Salve, rapaz, aqui do canal, chegando para mais um vídeo. Bom, para falar um pouco mais sobre essa vitória do Palmeiras ontem. Tô gravando na sexta-feira, né? Essa vitória do Palmeiras na Libertadores, praticamente encaminhando a classificação rumo às quartas de final da Libertadores. E algo que, infelizmente, tem monopolizado aí o debate em torno da Sociedade Esportiva Palmeiras é o nome do nosso treinador, Abel Ferreira. Por quê? Não é sobre campo, não é sobre a formação tática que ele usou ontem, que deu muito certo, colocando o Vitor Roque e o Flaco Lopes juntos para atuar. O Palmeiras aniquilou as chances do Universitário na partida, foi um dos melhores jogos do Palmeiras na temporada. O Palmeiras que clamava por mais questões táticas, mais questões ofensivas, jogar mais pelo meio, algo que a gente sempre vem falando por aqui e outros palmeirenses também têm falado pela rede social. Jornalistas também falam, o Palmeiras é um time que joga muito pela lateral, a gente fala isso há muito tempo. E precisava de mexer nessa água parada, e o Abel dá sinais claros que entendeu isso, falou sobre isso na coletiva, mas ao mesmo tempo disse também que é preciso ter calma, que ele vai avaliar e tudo mais. Beleza, tudo bem até aí. Só que assim, eu tenho visto algumas pessoas falar, a torcida também tá chata com esse assunto, fica voltando sempre nessa tecla, etc, 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 etc. Cara, a questão central pra mim aqui é justamente que o Abel dobrou a aposta, mais uma vez. E ele se alimenta disso. Do que, Felipe? Ele se alimenta do caos. O Abel Ferreira é um agente do caos, como diria o outro. É um agente do caos, cara, porque assim, o Palmeiras só está nessa situação de, digamos assim, uma mini crise, uma mini crise, porque a gente tem que dar a mão à palmatória também, né? A gente considerar que o Palmeiras está numa crise é difícil de assimilar. Por quê? O Palmeiras pode fazer aí o melhor primeiro turno da história do clube na era dos pontos corridos. Se vencer Juventude e Santos, que são jogos acessíveis, e conseguir essas vitórias, o Palmeiras pode até ser líder do primeiro turno, que ainda não acabou por conta do Mundial, jogos atrasados e blá blá blá. O Palmeiras tem 7 vitórias em 7 jogos na Copa Libertadores. Ah, mas venceu o fraquíssimo Universitário, Felipe. O River Plate não ganhou do Universitário, em casa. Ganhou fora de 1-0, jogando muito mal. O Flamengo sofreu para classificar contra o Deportivo Táchira. Perdeu do Central Córdoba, o Flamengo. O Corinthians, então, não vou nem citar, né? O Corinthians caiu pela terceira vez na pré-Libertadores. Tomou pau na Sul-Americana, perdendo para o time reserva do Huracan, se eu não me engano. Então, muitos brasileiros, o Vasco tomou 4 na Sul-Americana também, para o Del Valle, que um dos únicos brasileiros que venceu o Del Valle, inclusive fora, chama-se Sociedade Esportiva Palmeiras. Então a gente tem que ter um pouco de calma, e como disse brilhantemente aqui o meu grande amigo Lucas Guide ontem na live comigo, na live um pouco atrapalhada, hoje aqui mais tranquilo, que se fosse outro time que tivesse vencido por 4-0, a imprensa estaria em polvorosa, estaria soltando fogos, criando aquele clima. E no Palmeiras, o que se fala é a coletiva do treinador. E aí que eu critico o Abel Ferreira. Por quê? Porque ao invés de ele chegar na coletiva e dizer estou muito feliz e tal, porque a chave da alfinetada desnecessária para mim na torcida palmeirense, que está assim chateada e com razão pela falta de futebol, sobretudo, pela falta de perspectiva, de ver, de olhar para o campo, olhar para o elenco e falar, putz, será que o Abel vai conseguir tirar algo desse elenco? Será que a gente não fez uma janela ruim? A gente tá pagando o preço também de fazer uma reformulação durante a temporada e tudo mais. Mas já estamos quase aí na metade, já estamos na metade de agosto. O Palmeiras ainda não jogou um futebol convincente. A reclamação da torcida é justa. E, para piorar, o Palmeiras é eliminado na Copa do Brasil pelo seu maior rival.
E o seu treinador, o Abel Ferreira, depois de vencer o Ceará domingo passado, o que ele disse? Alfinetando novamente, nas sutilezas, nas entrelinhas, que é algo que a gente precisa ficar atento, porque o Abel é muito, muito safo, no sentido de ser inteligente na hora de se expressar, de se comunicar. Contra o Ceará, o que ele diz? Tem time aí que perdeu para a equipe da segunda divisão e não aconteceu isso. Isso o quê? Essa pressão. Ou seja, mais uma vez, tirando o peso de um jogo contra o Corinthians. Será que alguém ainda não chegou pro Abel e explicou para ele, irmão, contra esse time aqui, você tem que ter uma postura diferente. O seu time, o clube tem que ter uma postura diferente. Isso é respeitar o clássico. Isso é respeitar a torcida que faz o Palmeiras ser o que é, arrecadar o que arrecada, tem a importância que tem. Somos nós, torcedores, e o Abel e o clube, quem está no clube hoje, na figura principal do clube, não respeita o torcedor. O Abel dobrou a aposta. Mais uma vez, a Leila, quase sempre, quando pega o microfone ou quando é entrevistada, dobra a aposta para cima da torcida. O Barros é uma figura decorativa, é um vaso na sala. Esse não tem muito o que dizer, né? Afinal de contas, semana passada ele foi na coletiva e a gente viu e ouviu o porquê ele não fala, né? Porque não tem nada, quase nada para extrair dali. Então é isso. Abel Ferreira e Leila Pereira dobram a aposta contra o torcedor palmeirense. Todas as falas, ou quase todas as falas, sempre tem uma dose de provocação, de picuinha, de alfinetadinha. Enquanto ele não respeitar o torcedor, esse tipo de fervura vai continuar. O próprio Abel, incoerente mais uma vez, na última coletiva antes do jogo contra o Universitário, o que ele disse? Precisamos apagar o incêndio, não jogar mais gasolina na fogueira e tudo mais. O que ele fez ontem? Tudo bem, a resposta da torcida do Universitário, eu senti sim uma provocação à torcida palmeirense, mas a pior pra mim é essa aqui, sutil, hein? Vamos reagir aqui, reaja comigo e deixe sua opinião aí nos comentários, que eu quero ler o que vocês vão escrever aqui, mas vejam comigo, olha aqui. Ele é perguntado se o Palmeiras é o favorito ao título. Lado do mundo. Olha lá. Boa noite, professor. Mário Escobar, Directv Sports. Os resultados se devem mais aos erros do Universitário de Deportes. Essa goleada também pode ser uma sinal para outros times de que o Palmeiras é o favorito para vencer a Libertadores depois de que aconteceu em Mundial Presta de Clubes. atenção agora. Se perguntar isso aos jornalistas... Não, olha... Se perguntar isso aos jornalistas brasileiros, eles vão te dizer que o Palmeiras é um time horroroso, é um lixo. Ele quase disse, ele tava se roendo pra falar e não falou. E assim, fora do Brasil, com a maioria da imprensa presente na coletiva peruana, não se tocou no assunto da semana envolvendo o Palmeiras, que era justamente a matéria do Danilo Lavieri vir à tona, trazendo os detalhes de que ele assinou sim um pré-acordo com o time do Qatar e o Palmeiras se envolveu no caso para aparar as arestas e abrir mão de um percentual do Giovani para retirada dessa multa, para retirada dessa possível punição na FIFA, que era a pergunta do jornalismo, pô, essa daí. Essa tem que ser feita. E não foi feita ontem. Não foi feita. Por quê? Porque a gente vive um momento de crise também no jornalismo. Se esse jogo ocorre em 2005, em 2000, em 99, teriam rádios, sites, TVs, mesmo que sem direitos. E ontem não tinha ninguém na coletiva em Lima. Tinha ali uma moça brasileira e, se eu não me engano, um repórter também, masculino, um homem. Enfim.
E não foi feita a pergunta. Não foi feita a pergunta. Mas, domingo, imagino que alguém fará essa pergunta ao Abel Ferreira, que todos queremos ouvir. Mas, ontem, essa resposta de prova essa risadinha irônica, essa alfinetadinha na torcida, dizendo, os caras estavam tomando de 4 aqui, perdendo de 4-0 e tudo mais, e estavam cantando, esses são os torcedores, sabe, querendo dar aquela... Quase falou a frase que a presidente disse na última sexta-feira, dos torcedores de verdade, dos palmeirenses de verdade. Mais uma vez também querendo ensinar como o torcedor deve torcer, como o palmeirense deve reagir a ele, num tom, sabe, num tom de subserviência. Eu tô cansado, cara, de vir aqui no meu canal falar sobre esse tema, mas não dá pra deixar passar. Não dá, porque é algo que tem monopolizado o debate. O Palmeiras tá aí, às vésperas de anunciar 3 jogadores, o Carlos Miguel, o Jefté e talvez um Enciso, pelas notícias dessa sexta-feira. Marcos Rocha indo pro Grêmio, um grande ídolo do Palmeiras. O Giai, uma proposta do Milan que foi recusada, de quase 100 milhões de reais, segundo as informações que eu li hoje. Sabe, muita coisa acontecendo no clube. E o assunto principal é o Abel Ferreira por culpa dele também. Porque, cara, pensem comigo. Se o cara é safo, se o cara é inteligente, se o cara quer voltar a implementar o mantra dele, que é... Qual é o mantra do Abel? Todos somos um. Cara, se você tá num momento de crise, perdeu pro seu maior rival, meteu 4 na Libertadores, já tá nas quartas de final, pode fazer o melhor primeiro turno da história. Ao invés de jogar tudo na cara do torcedor, o que você tem que fazer se você é inteligente? E aqui, já que vocês querem ensinar a gente a torcer, a gente vai ensinar vocês a trabalhar também, velho. Chegar na coletiva e falar, quero dar um recado aqui pro nosso torcedor. Próximo jogo em casa, vamos lotar o Allianz Parque, todos somos um. O que passou, passou, e agora vamos olhar pra frente, vamos em busca desse Campeonato Brasileiro, vamos em busca dessa Libertadores. O Palmeiras tem aí 9 jogadores chegando, a gente tá trabalhando dia a dia pra fazer o melhor aqui pra nossa equipe, buscando soluções para as nossas formações táticas, e a gente precisa do apoio da torcida, de todos os palmeirenses. De todos os palmeirenses, não só aqueles de verdade, porque todos são de verdade. Caralho! Mano, se ele fala isso, velho, acabou. Acabou. Eu ia aqui na sala, aqui, estender uma bandeira com a foto dele ali na varanda. Mas não é. Não é isso que ele faz. Ele dobra a aposta. Ele joga mais fogo na própria fogueira que ele disse que não era pra jogar. Ele joga gasolina lá, ele taca um diesel, taca tudo lá. Ao invés de aparar as arestas, abaixar a poeira, centralizar no torcedor, vamos todo mundo em prol do Palmeiras e tudo mais, não. O ego é tão grande, e a sensação de poder fazer e falar o que quer, dada por quem está acima dele na cadeira da presidência, cara, ele se sente à vontade para fazer esse tipo de coisa. Ele se sente à vontade. E eu lamento. Porque, como eu disse, o Palmeiras tem números bons na temporada, embora ainda tenha apresentado pouco futebol. Ainda tem apresentado pouco, diante do elenco que tem, do que pode apresentar. Isso é um fato, não dá pra brigar contra isso. Mas aí você vai interpretar o porquê isso tem acontecido. E aí você chega a algumas respostas. Reformulação é a principal delas. Só que quem deveria apaziguar os ânimos, quem deveria colocar panos quentes e unir, desune. Prefere a desunião, prefere a polarização. Eu só posso lamentar, cara, porque, como eu disse, tem várias coisas importantes acontecendo. O futebol do Palmeiras se repetido ontem em outros jogos, com algumas correções, com algumas adaptações, com algumas melhorias, com alguns jogadores chegando, com alguns jogadores voltando de lesão, como o Bruno Fux e o Murilo, que já estão à disposição, o Bruno Rodrigues, que treinou hoje em tempo integral, enfim, são boas notícias acontecendo. Mas quem deveria capitanear essa chave virada parece que dobra a aposta, se alimenta dessa raiva que tem
instaurada em muitos palmeirenses que ainda estão machucados sim por perder para o seu maior rival, o Corinthians, que tá aí. Olha o Corinthians. Olha a situação do Corinthians. É lamentável. É lamentável. Eu sei que você do outro lado vai brincar, pô, que piore mais. Sim, a rivalidade diz isso. Mas assim, você vê a situação dos caras lá afundados em dívida, perdendo o jogador da base por ninharia. E nós aqui estruturados, contratando, reformulando o time, vendendo 800 milhões, gastando 600, e traz o Vitor Roque, traz o Paulo, sabe? Um outro patamar de clube, estruturado. E toma 2 eliminações na cabeça do maior rival, sem fazer um mísero gol, e ainda tem que ouvir ironia do treinador. Cara, desculpa, tem que olhar também do outro lado aí e ter um pouco de respeito com o torcedor, sim. Tem que ter um pouco de respeito com o torcedor, sim. O torcedor tem que ser um aliado do clube. Tem que fazer um ambiente saudável dentro do Allianz Parque, saudável para o palmeirense, de se sentir bem ali, de tipo, vamos todo mundo aqui, cara. Torcida organizada, torcedor comum, vamos todo mundo é palmeirense de verdade. De verdade. Inclusive os que são fora Abel e os que são pró Abel. São palmeirenses de verdade, somos todos palmeirenses. E não existe, não tem cabimento um negócio desse, cara. O cara que deveria unir, que deveria dar a palavra de união pra todos, ó, chega, acabou, Corinthians já foi, vambora, vamos remar pro mesmo lado. Não, é ironia, é respostinha. Então, essa bomba, Abel, tá na sua mão. A união da torcida, o Allianz Parque forte de novo, depende de você, cara. Inclusive no jogo falado, no jogo da coletiva, na comunicação com o torcedor. Porque eu conheço muitos que não são da Mancha e que estão putos com você, estão extremamente chateados, cansados dessa ladainha. E assim, você fazendo isso traz uma pressão gigantesca pra você. Como você já se deu bem com ela. Porque vamos lembrar, em 2020... o Abel chega, consegue ali alguns resultados, acerta o time, mas até o Palmeiras chegar naquela semifinal histórica contra o River Plate e vencerem a Avejaneda, o time estava sendo contestado. O time estava sofrendo para ganhar alguns jogos. Chegou ali, sofreu contra o Libertad, depois vence o River, dá aquela apaziguada, vem o América Mineiro na semifinal da Copa do Brasil, joga muito mal, empata no Allianz Parque e vence em Minas com uma tacada de sinuca ali do Luiz Adriano, e depois o Mike, se eu não me engano, faz o gol, o 2-0 para sacramentar a vaga para a final. E a final o Palmeiras não tem dificuldades e é campeão em cima do Grêmio, já depois de ser campeão da Libertadores. Num jogo que, no Allianz Parque, sofre aquele massacre do River Plate, que se não existisse o VAR, o Palmeiras não teria sido campeão em 2020. Na final ganha como ganhou, mas ganhou, é o importante. Trouxe paz e 21. Vamos lembrar. Supercopa pro Flamengo, tendo 3 pênaltis a favor para definir o título, para ser campeão contra o Flamengo. Palmeiras fracassa. Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. Jogo em Brasília. Palmeiras de novo pros pênaltis. Tem chance, jogador a menos, tudo mais. Perde nos pênaltis. Copa do Brasil. CRB em casa. Perde nos pênaltis. Chance de aniquilar o São Paulo, de encaminhar o São Paulo para a sua primeira Série B na história. Mete um time C dentro do Allianz Parque com 42 mil pessoas, eu estava lá. E o Palmeiras perde de uma maneira assim, nojenta. Com o treinador menosprezando um clássico. Mas aí ele solta a icônica frase, né? Temos um plano. Aí uma semana depois, vem a glória eterna em Montevidéu para novamente apaziguar tudo e trazer calmaria pro Palmeiras. E aí em 2022, perde um Mundial ali, naquela última bola do Luan, uma fatalidade. Infelizmente de novo em cima do Luan. Depois, vence o Campeonato Paulista com uma das maiores remontadas que eu já vi na minha vida como palmeirense. Um dos maiores jogos que eu já vi no estádio do Palmeiras. Um clima sensacional. Gostaria muito, se eu tivesse a oportunidade de viver um dia de novo, gostaria de viver esse dia do 4-0 contra o São Paulo. De tudo que eu fiz naquele dia, de como foi a ida ao estádio, de como foi o pós. Porra, delicioso, cara. E aquele time, sabe? Aquele time de 22, pra mim, é o mais especial dessa era Abel Ferreira.
Palmeiras vence. 22 foi um ano tranquilo. 23 começa o problema. E se vocês pararem para perceber, se vocês pensarem, lembrarem aqui junto comigo, o Abel sempre trabalhou nesse caos. Ele sempre conseguiu dar respostas positivas. Sempre conseguiu dar respostas positivas. Em 23, o Palmeiras é eliminado pro Boca na Libertadores, na semifinal. Talvez uma das mais fáceis contra um dos piores Bocas da história. E nós conseguimos essa façanha muito pela teimosia do Abel. O que acontece depois, vocês lembram? O Palmeiras perde, se eu não me engano, 4 ou 5 jogos. Perde pro Santos em Barueri. Perde pro Atlético Mineiro jogando de napolitano. Lembram disso? Uma camisa azul e rosa. Perde pro Bragantino. Perde pro Grêmio. E aí vai pra Curitiba. Vence um 2-0 daquele jeito, tirando a vitória na marra. Aí vem muita gente fala, a ressurreição vem contra o Botafogo. Mentira. Mentira. Porque depois do Curitiba, vocês lembram o que aconteceu? 5-0 em cima do São Paulo no Allianz Parque. Massacre em cima do campeão da Copa do Brasil. Que tinha vencido o Palmeiras naquela Copa do Brasil. 2 vezes. Ali o Palmeiras engrena e perde apenas pro Flamengo na reta final e é campeão brasileiro. Em 24, pelo contrário, o Palmeiras é eliminado das Copas. E vocês lembram o que o Abel disse? Não sei se foi bom ou ruim ser eliminado, né? Agora pelo menos eu vou ter tempo de curtir a minha família, de sair, de viajar. Ele falou algo nesse sentido, assim, que pegou muito mal pra torcida. E o Palmeiras teve tempo pra trabalhar, dias pra descansar. Dependeu só dele pra ser campeão brasileiro, tricampeão brasileiro, e fracassou nos jogos grandes. E o Abel não estava extremamente pressionado ali no ano passado, como ele está agora. Então, a pressão, amigão, você gosta dela? Então faça o Palmeiras ser tetra da Libertadores. Faça o Palmeiras ganhar o título brasileiro de novo. Aí teremos que tirar o chapéu para você e falar, pô, muito obrigado mais uma vez. E aí, sinceramente, se você fizer isso, for campeão da Libertadores, dar o tetra ao Palmeiras, ser tri, entrar pra história mais uma vez e ganhar o seu tricampeonato brasileiro, cara, por mim, você poderia não renovar o contrato. Pelo seu bem. Porque aí você ia sair ia sair maior ainda. Ia sair incontestável. Aí, pô, o seu ego ia ficar gigante. Pô, legal. Show. Show. Você ia merecer uma estátua ali na frente do Allianz Parque. Mas, enfim. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Desabafar porque é duro, velho. É duro, é foda. É desgastante. Mas sempre pelo bem disso aqui, ó. Aqui, ó. Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí quando eu vejo esse tipo de atitude dele, da Leila, me bate a dúvida se será que estão pensando mesmo no Palmeiras? Porque pelo jeito que tratam o torcedor, as falas, o jeito de irônico, debochado, será que estão pensando no Palmeiras? Porque, cara, pensar no Palmeiras é pensar no torcedor, na minha opinião. E aí essas atitudes denotam o tamanho do ego dessas pessoas. Então, me bate uma dúvida, mas sempre pelo bem da Sociedade Esportiva Palmeiras, torçamos. Abel, quero que você faça o melhor sempre, sempre. Que você consiga, incrementar o time, implementar a sua filosofia, conseguir acertar esse time, dar uma cara pra esse time, fazer ele ser forte de novo, ganhar jogos grandes. Pô, eu torço muito pra que você consiga fazer isso, porque eu torço pro Palmeiras, velho. Eu não torço pra você. Enquanto você estiver vestindo a camisa do Palmeiras, sendo o treinador do Palmeiras, eu vou torcer pra você acertar sempre. Nunca vou comemorar se você errar. Vou ficar puto e vou vir aqui apontar a crítica para o que merece. Sempre. Mas enquanto você estiver aí sentado, representando o Palmeiras, eu vou torcer por você. E gostaria, um pedido final aqui, já ficou muito grande o vídeo, que você respeitasse a torcida do Palmeiras. Que você parasse, olhasse e falasse, em vez de acirrar mais os ânimos, vamos unir o povo palmeirense em prol do Palmeiras. Tenho certeza que você dobraria essa aposta a favor de você. É isso, gente. Deixem um like aí, se inscrevam no canal. Desculpem pelo forte desabafo.
Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o like para fortalecer o engajamento. Aparece o hype aí para você. Dá aquele hypar também para fortalecer aqui. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você chegou aqui, muito prazer. Eu sou o Felipe, jornalista, um dos sócios fundadores do canal Futeboteco. E tô sempre aqui no meu canalzinho, no meu espaço, ainda crescendo, incipiente, buscando os 10 mil inscritos. Vamos juntos, porque aqui sim todos somos um. Demorou? Tamo junto, um grande abraço, a gente volta a qualquer momento para falar mais sobre Sociedade Esportiva Palmeiras. Avante, palestra!